Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Pereira dos Santos, eu sou pesquisador associado do CEM e sou técnico legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, onde eu trabalho na assessoria das comissões da área social. Hoje nós vamos conversar sobre uma nota técnica que eu e a professora Úrsula Pérez, pesquisadora associada do CEM e professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a USP Leste, fizemos alguns meses atrás. Essa nota técnica ela tratou das finanças dos municípios brasileiros com um recorte para os municípios que possuem mais de 50 mil habitantes. Nós escolhemos fazer esse recorte porque entendemos que é importante diferenciar com bastante clareza a situação dos municípios que têm uma capacidade estatal mais ampla, que tem uma possibilidade de implementação de políticas públicas, seja do ponto de vista de educação, de saúde, seja do ponto de vista da própria arrecadação de recursos, diferenciada em relação aos pequenos municípios que têm uma dificuldade maior nesse campo. Então, nós trabalhamos com dados do Tesouro Nacional, que reúne as informações dos estados e municípios sobre as finanças públicas. Nós fizemos um recorte dos anos de 2018 e 2022, procurando comparar a situação dos municípios antes da pandemia e depois da pandemia, já num período em que se pode considerar, no ano de 2022, que a situação estaria próxima de voltar a uma relativa normalidade. Então, nós tivemos primeiro trabalho que foi identificar os municípios acima de 50 mil habitantes que possuíam os dados que a gente queria analisar, tanto para o ano de 2018 quanto para o ano de 2022. Então, com base nessa seleção de municípios, nós fizemos uma comparação tanto em relação a aspectos da arrecadação, da receita desses municípios, quanto das principais despesas. E as grandes linhas do estudo mostram que os municípios em 2022, pelo menos esses municípios acima de 50 mil habitantes, eles tinham uma situação financeira substancialmente melhor ao final do exercício de 2022 do que possuíam no final do exercício de 2018. Ou seja, passaram por uma fase difícil, que foi a fase de pandemia, especialmente os anos de 2020, 2019, 2020, 2021, foram anos difíceis, mas no ano de 2022, os municípios não só tinham voltado a uma situação que eu chamei de normal, né, uma situação regular em relação à arrecadação e aos gastos, como tinham superado essa situação inicial, ou seja, eles tinham uma situação tanto em relação a despesas quanto em relação a receitas substancialmente melhor do que possuíam ao final de 2018. Então, essas são assim, a principal conclusão que a gente chegou ao fazer essa nota. Do ponto de vista da receita, nós analisamos apenas as receitas correntes, especialmente o conceito de receita corrente líquida, mas que é o fundamental, é o que nós entendemos como central ao se analisar a situação financeira dos municípios. As receitas de capital, em geral, representam uma parcela pequena da disponibilidade dos municípios, variam muito, elas são muito influenciadas por fatores, às vezes, difíceis de prever, enfim, são fatores que também oscilam muito, né? Então, a gente optou por analisar apenas as receitas correntes, especialmente no conceito de receita corrente líquida. E do ponto de vista das despesas, nós analisamos tanto as despesas distribuídas por área do gasto público, as despesas por função orçamentária, quanto as despesas distribuídas por natureza da despesa, ou seja, quando ela se refere ao objeto específico que é comprado, é adquirido, ao objeto que é fonte do gasto, por exemplo, se é uma despesa de pessoal, ou se é uma despesa de investimento, se é uma despesa corrente, ou se é uma despesa de capital. Então, esses foram os principais focos da nossa análise. Então, eu vou apresentar para vocês alguns gráficos, alguns dos principais dados, né, que a gente encontrou ao analisar essa situação dos municípios com mais de 50 mil habitantes. Bom, em primeiro lugar, nós partimos de uma tabela, de uma síntese, né, dos dados de receita, para mostrar que
seja no conceito mais amplo, né, na variável mais ampla, que é a da receita corrente líquida, seja dos seus principais componentes, ou seja, as principais receitas que compõem a receita corrente líquida, né, que somadas resultam no conceito de receita corrente líquida, os municípios, em praticamente todas as faixas de população que a gente dividiu esses municípios, tiveram uma variação positiva, uma variação extremamente importante durante esse período. É claro que isso teve, dependendo da receita e dependendo do porte do município, situações diferenciadas, mas de uma forma bem ampla a gente pode dizer que isso foi um resultado positivo para todas as faixas de população e para todos os componentes da receita corrente líquida. Eu destacaria nessa tabela que a gente está mostrando, em primeiro lugar, a variação da receita corrente líquida para o conjunto desses municípios com mais de 50 mil habitantes. Então, essa variação foi entre os anos de 2022 e 2018 de 24%. A gente pode considerar que isso é uma variação extremamente importante. Primeiro, enfatizando, é uma variação acima da inflação, ou seja, superou a inflação em 24% num período de 4 anos. Então, é uma variação bem positiva, bem importante, uma variação, uma média anual que fica um pouco abaixo de 6%, mas é bem expressivo, fica acima de 5%. E é importante também a gente prestar atenção que esse número de municípios, embora ele não, em termos de número de municípios, não seja tão representativo, que ele representa um pouco mais de 10% do total de municípios brasileiros, mas ele representa, em termos de população, quase 60%, cerca de 60% da população brasileira, né? Então, essa variação da receita corrente líquida é um impacto importante. Eu também destacaria que o principal elemento que influencia essa variação positiva é uma receita própria dos municípios, é uma receita instituída e arrecadada pelos próprios municípios, que é o imposto sobre serviços, né, que teve a maior variação entre os impostos, uma variação de 28%, e que foi muito importante para essa faixa de municípios acima de 50 mil habitantes. Outras componentes importantes da receita também tiveram variações expressivas, às vezes até mais expressivas, como é o caso da cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios, enquanto que outras, como as outras partes que compõem a receita corrente líquida, como o ICMS e o IPTU, já tiveram uma variação um pouco menor, mas nem por isso desprezível ou negativa, né? O ICMS variou 11%, o IPTU variou 12%, sempre acima da inflação. Então, esses são os principais elementos que eu destacaria nessa primeira tabela. Essa tabela 2 eu vou passar rapidamente porque ela tem muitos detalhes, né? Mas a gente selecionou aqui as capitais, né, para ver se nesse recorte dos municípios havia um comportamento diferente. A gente pode dizer que, grosso modo, o comportamento não foi muito diferente, foi bem coerente com a variação observada no conjunto dos municípios, né? A receita corrente líquida cresceu um pouco menos, o ISS cresceu um pouquinho menos, a cota-parte do FPM cresceu praticamente igual, então foi praticamente as capitais tiveram um comportamento em linha, um comportamento bem parecido com o conjunto dos municípios acima de 50 mil habitantes. Eu vou passar mais para essa análise desse gráfico, eu acho que ilustra melhor, né, os achados que a gente obteve nessa nota. Aqui eu destacaria a participação dessas receitas na receita corrente líquida, né? Então, é importante a gente observar que, dependendo da faixa de população, as receitas que são mais importantes na composição da receita corrente líquida são bem diferentes, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, que se a gente considerar na faixa de municípios de 100 mil a 500 mil habitantes, para pegar uma das faixas, né? A gente tem desde uma participação, né, do ICMS, que fica acima de 20%, até uma participação, por exemplo, do IPTU, que fica abaixo de 10%. Então, os componentes da receita corrente líquida são bem diferentes. Se a gente pega, por outro lado, a faixa dos municípios maiores,
né, os municípios acima de 1 milhão de habitantes, a gente já vai ver que o principal componente é o imposto sobre serviços, né, que chega a quase 24%, quase 25% da receita corrente líquida, no caso dos municípios acima de 1 milhão de habitantes, enquanto que, por outro lado, o fundo de participação dos municípios, para esses municípios maiores, já tem uma representatividade bem menor, fica um pouco acima de 5%. Então, a gente pode ver que os municípios menores têm um peso maior do fundo de participação dos municípios e um peso menor do ISS, enquanto que os municípios maiores é justamente o oposto, um peso maior do imposto sobre serviços e um peso menor do fundo de participação dos municípios. Eu destacaria também o comportamento do IPTU, né? A gente pode ver que os municípios menores, né, os municípios que têm de 50 a 100 mil habitantes, o IPTU tem uma participação de menos de 5%, enquanto que nos municípios maiores, municípios acima de 1 milhão de habitantes, essa participação do IPTU fica um pouco abaixo de 15%. Então, isso é um elemento importante também para a gente perceber que, dependendo do tamanho do município, a importância de determinados impostos, de determinadas transferências, variam bastante, né? Então, para cada faixa de municípios, os elementos definidores, né, do comportamento da receita são diferenciados. O que é interessante nessa análise que a gente fez é que, apesar dos componentes da receita dos municípios serem bem diferenciados, a gente pode observar que o comportamento geral da receita corrente líquida foi bem parecido, ou seja, apesar de explicados por fatores diferentes, o resultado não foi tão diferente entre municípios menores e municípios maiores. Esse gráfico, o gráfico 2, que a gente mostra agora aí na tela para vocês, trabalha com as despesas municipais por natureza da despesa. A despesa por natureza é aquela que diferencia pessoal e encargos sociais, despesas correntes, serviços em geral, contratados de terceiros, investimentos e inversões financeiras, que a gente juntou em um mesmo quadro, apesar de serem natureza de despesa diferentes na classificação contábil da despesa, e amortização e juros da dívida, que também são classificações distintas, mas a gente juntou para efeitos de dar uma visualização melhor, né? Então, eu destacaria aqui o comportamento de pessoal em encargos sociais e o comportamento de investimentos e inversões, porque esses dois elementos, eles são um pouco que vasos comunicantes, eles são natureza de despesa complementares. Quando sobe a despesa de pessoal e encargos sociais, tende a cair a despesa com investimentos e inversões financeiras, e vice-versa. Quando o comportamento da natureza de despesa, do grupo de despesa, pessoal em encargos sociais, tende a ficar estável, a crescer menos, o grupo de natureza de despesa de investimentos e inversões financeiras tende a crescer, né? E é o que a gente observa aí entre 2018 e 2022. Né? Enquanto que o grupo de pessoal em encargos sociais teve, se a gente olhar ali a barra verde, né, que mostra todos os municípios, a gente vai ver que a despesa de pessoal em encargos sociais, ela cresceu nesses 4 anos 10% em relação a 2018. Né? Então, a despesa de pessoal em encargos sociais foi 10% superior à despesa observada em 2022, foi 10% superior à observada em 2018. Enquanto que a despesa com investimentos e inversões financeiras foi 94% superior à despesa observada em 2018. Essa diferença nas variações, ela se explica porque o grupo de pessoal em cargos, ele é muito maior, ele representa cerca de 50% dos gastos dos municípios. Então, quando ele cresce menos do que a receita, né? A gente lembrando lá, a receita corrente líquida cresceu 24%. Se pessoal em cargos sociais cresceu apenas 10%, ou seja, bem menos do que a receita, houve uma disponibilidade muito maior para investimentos e inversões. E como investimentos, obras, novos projetos dos municípios, principalmente, representavam uma parcela menor, isso resultou numa variação bem maior, né? É um crescimento muito expressivo, um crescimento extremamente importante, esse que nós verificamos em investimentos e inversões, de 94% de crescimento em 4 anos, né? Ou na diferença
entre o observado em 2022 e 2018. Esse é o principal elemento que eu destacaria aqui. A amortização em encargos também cresceu abaixo da receita, cresceu apenas 14%, contra 24% da receita, enquanto que outras despesas correntes cresceu um pouquinho acima da receita corrente líquida, cresceu 32% para um crescimento da receita corrente líquida de 24%. Então, isso aqui explica que houve um boom de investimentos por parte dos municípios no ano de 2022. Né? Essa visualização que a gente tem agora das despesas municipais por funções orçamentárias, ou seja, por área do gasto público, né? Educação, saúde, administração, urbanismo, previdência social, encargos especiais, assistência social e transporte, que a gente selecionou, porque são as maiores, né, são as áreas de gasto que representam a maior parcela do gasto dos municípios, tem um pouco a ver com aquele gráfico anterior. Por quê? As áreas de gasto que mais cresceram foram as áreas de gasto que mais concentram investimentos e inversões. A gente pode observar que os maiores crescimentos, agora se a gente observar ali a barra vermelha, que representa o conjunto dos municípios, a gente vai ver que o crescimento da função transporte foi de 58% entre 2018 e 2022. Transporte aqui está se referindo principalmente a elementos de transporte urbano, que na verdade até talvez não devessem ser classificados como transporte, mas são, que é uma área de urbanismo, mas estão classificados como transporte, e também obras viárias, questões relacionadas a estradas em municípios menores, né, estradas vicinais, estradas em responsabilidade dos municípios. Então são áreas tipicamente de investimento. E a outra área que teve um crescimento muito expressivo foi a área de urbanismo, que representa uma outra divisão do gasto, né, que é muito voltada para investimentos. Então, a gente pode ver que as áreas de educação e saúde, por exemplo, que são áreas tipicamente de serviços, de despesas correntes, elas cresceram aproximadamente em linha com a receita corrente líquida. Isso também responde, é claro, aos determinantes constitucionais e legais que vinculam uma parcela da receita aos gastos de educação, uma parcela das receitas com o gasto em saúde. Mas, assim, não necessariamente o crescimento teria que ficar muito próximo, poderia ter crescido além do crescimento da receita, mas não foi o caso, né? A gente teve um crescimento da receita de 24% para todos os municípios, e aqui nós tivemos um crescimento para a educação e saúde, para o conjunto dos municípios analisados, de 23% e de 22%, sempre acima da inflação, lembrando. Enquanto que nas funções urbanismo a gente teve 30% de crescimento e na função transporte 58% de investimento. Ou seja, as funções que são mais voltadas para áreas de investimentos cresceram mais do que as funções que são mais voltadas para a área de despesas correntes. A partir dos dados que a gente levantou e a partir dessas análises parciais que a gente apresentou aqui, a gente pode discutir, e é importante discutir, se esses dados, se essas tendências observadas, elas são sustentáveis no tempo, se elas tendem a permanecer no tempo, ou se elas foram atípicas, ou seja, ocorreram nesse período que a gente analisou, mas dificilmente permanecerão com essas características no futuro previsível, né? Então, o que a gente pode afirmar com alguma segurança é que nós temos uma situação financeira melhor dos municípios para os anos de 2023, 2024, talvez até um pouco além, mas que o nível de crescimento observado na diferença entre 2022 e 2018 dificilmente vai se manter. Ou seja, não é sustentável, não é crível que os municípios continuem crescendo a taxas próximas de 6% acima da inflação, em termos das suas receitas, pelos próximos anos, né? Isso dificilmente aconteceria, a não ser num caso em que a economia brasileira estivesse crescendo a ritmos muito superiores ao que estão sendo observados. Então, o que a gente pode concluir com alguma segurança é que a situação, sim, ela é substancialmente melhor, sim, ela tende a permanecer melhor pelos próximos 2, 3 ou 4 anos, mas não é uma situação que vai se
se reproduzir, ou seja, a taxa de crescimento da receita, a taxa de crescimento da disponibilidade de recursos dos municípios, ainda que possa continuar crescendo, e é provável que continue crescendo, ela vai crescer a ritmos menores do que os observados nesses 4 anos. É muito importante que os municípios aumentem a sua capacidade de investimento. Eles estão, ainda em 2023, mostrando uma capacidade de investimento maior. Além do gasto maior, os municípios estão com uma situação do caixa, né, desses municípios, da disponibilidade de recursos razoável, mas provavelmente vamos observar um ritmo menor. Ou seja, em vez de crescer 5%, 6% ao ano, provavelmente os municípios vão crescer a uma taxa bem menor do que essa. Talvez 2% ou 3% ao ano nos anos 2023, 2024, 2025 e 2026. Mas, de toda forma, é uma situação bem mais favorável do que a que nós observávamos em 2018. Então, sintetizando, é uma situação favorável, é uma situação que tende a permanecer relativamente boa para os próximos anos, mas dificilmente reproduzindo as taxas de crescimento, os valores de ganhos nas finanças municipais que foram observados entre 2022 e 2018. É isso. Obrigado.